Há sinais de fumaça de que os países europeus preparam-se para a guerra. Que guerra? Contra a Rússia. Tomemos a Alemanha como exemplo. Primeiro exemplo: a Volkswagen, empresa que há quase um século está vinculada à identidade nacional alemã, vai fechar 3 de suas fábricas, devido à crise econômica que assola o país e o continente. Mas há uma empresa interessada na compra das 3. Qual? A Rheinmetall, uma das principais produtoras de armamentos na Alemanha. Por quê? Porque seus diretores preveem uma margem de lucro considerável, graças ao anúncio por parte da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que a União vai investir 800 bilhões de euros em armamentos para incrementar a defesa do continente. Exemplo 2. Paradoxalmente, o diretor de uma das agências do Serviço Secreto Alemão, Bruno Kahl, do Bundesnachrichtendienst, manifestou em entrevista à Deutsche Welle em 3 de março passado a preocupação com a possibilidade de que a guerra na Ucrânia tenha um, abre aspas, fim rápido, fecha aspas. Por quê? Segundo ele, porque isto liberaria a Rússia para ameaçar o restante da Europa antes de 2029 ou 2030. Isto é, antes de que os outros países do continente possam estar preparados para enfrentar o inimigo. A afirmativa que provocou indignação em Kiev mostra que há uma estratégia pensada a respeito da possibilidade e previsão da guerra. E a indústria da guerra parece ser um dos vetores mais importantes para a recuperação econômica da Alemanha e do continente. A Alemanha ocupa o 5º lugar entre os maiores exportadores de armas do mundo. São eles em ordem crescente, segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz, sediado em Estocolmo. Israel, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido, Alemanha, China, França e Rússia praticamente empatadas e os Estados Unidos. Há 2 enormes discrepâncias entre os países. Primeiro, de Israel à China, o percentual de participação nas exportações mundiais de armas fica em um dígito, de 1 a 5%, mais ou menos. Com a Rússia e a França, o índice dá um salto para 10,5% e 10,9%, respectivamente, sendo que a França superou a Rússia porque as exportações desta caíram graças à guerra com a Ucrânia e os aliados que a apoiam. Com os Estados Unidos, o salto é maior ainda. O índice de participação é de 40% no mercado mundial. Segunda discrepância. Nos últimos 10 anos, o valor dessas exportações caiu em 8 dos 10 países. As 2 grandes exceções são a França e os Estados Unidos. No caso destes, o aumento foi de 24% nos últimos tempos. Das 100 maiores empresas privadas de produção de armamentos, 41 estão nos Estados Unidos e 27 na Europa, excluindo-se a Rússia, que tem apenas 2 empresas entre elas. Invertendo-se a perspectiva, verifica-se que o país que mais importa armas no mundo é a Ucrânia, com quase 9% do setor. E seus principais fornecedores são os Estados Unidos, a Alemanha e a Polônia. Assinale-se uma curiosidade: nenhum país da América Latina figura entre os principais exportadores ou importadores de armas. Aqueles números acima mostram que, como no passado, infelizmente, a guerra ou sua perspectiva permanecem sendo um bom negócio para afastar o fantasma de recessões econômicas para quem produza armas, não para quem suporte os seus efeitos. Como afirmei no começo, há sinais de fumaça no horizonte, apontando na direção de uma guerra. Sabe-se que onde há fumaça, há fogo. Sempre que os países da Europa prepararam-se para uma guerra, a guerra aconteceu. E este continente propiciou as 2 guerras que, em toda a história humana, ganharam o triste título de mundiais.